Eu gostaria de tomar toda a sua atenção nesta hora, meu senhor e minha senhora. Eu gostaria de pedir neste momento que você, meu amigo, que aqui chegou, atentasse para a palavra de Deus que irei trazer nesta noite. Deus deseja falar com a sua vida. O meu coração nesta hora, durante os momentos que estava aqui assentado, foi para um tema que gostaria de trazer nesta noite, diante das perspectivas que nós encontramos estas classes de pessoas aqui. Sabemos que no mundo existem aqueles que são vencedores, mas onde existe um vencedor, existe também um vencido. Paulo dizia, aquele atleta que corre, aquele deve correr de tal forma para ser o primeiro para alcançar o troféu. Nós sabemos na vida, meus senhores, a vida é uma vida de disputas. Estamos verificando que em tudo que se faz na vida, quando chega a época do vestibular, existem aqueles que vencem e aqueles que fracassam. Na vida profissional, existem aqueles que vencem e aqueles que fracassam. Na vida do dia a dia, na vida conjugal, existem lares que vencem e existem lares que fracassam. Existem lares que teriam tudo para vencer, mas infelizmente fracassam. Há muitos jovens que são verdadeiras esperanças para os pais, mas quando chegam à idade dos 15, 16 anos, descambam para o lado dos vencidos e infelizmente fracassam. Tinham tudo para vencer, tinham um lar feliz, mas infelizmente fracassam. Há pessoas assim na vida, que lamentavelmente estão ruminando os momentos difíceis de um fracasso, e diante destas circunstâncias talvez estejam aqui nesta noite, pensando que a vida para ele acabou. Eu quero nesta noite vos trazer uma palavra não minha, mas nesta noite eu trago aqui, como servo de Deus e ministro de nosso Senhor Jesus Cristo, a esperança de lhe dizer que se você até hoje foi um vencido, você vai passar para uma outra classe nesta noite, que não é a daqueles que são vencidos. Há nesta noite duas classes de pessoas, vencidos e vencedores. Vamos falar, infelizmente, existe uma classe, aquela que são vencidos. Vamos falar sobre os vencidos nesta noite. Depois falaremos sobre os vencedores, mas eu tenho uma surpresa na mensagem ainda, porque existe uma outra classe, e eu quero vos falar ainda nesta noite. E de propósito não vou ler o versículo nesta hora, mas eu lerei dentro de alguns instantes o texto que me daria por base a mensagem desta noite. Há pessoas que estão aqui, infelizmente estão postados na classe dos vencidos. No mundo em que nós vivemos, há pessoas que fracassam. E há pessoas que pensam que por terem um fracasso a vida está acabada. Eu vou abreviar a mensagem nesta noite, tocando nesse coração que está aqui nesta noite, nesta situação. Talvez você diga, eu não sou um vencido, eu sou um vencedor, porque eu venci na profissão, eu venci na vida conjugal, eu venci em tudo na vida. Mas talvez você ainda, que pareça ser um vencedor, tenha se colocado como um vencido diante de algumas circunstâncias. Você venceu na vida profissional, mas talvez tenha sido vencido por uma maldita droga. Talvez você ache que venceu, tem todo o dinheiro que o homem poderia ter, mas infelizmente fracassou na sua vida conjugal e o seu lar é um fracasso. Quantas pessoas que hoje estão nesta condição, pessoas vencidas pelas drogas, pessoas vencidas pelo ego, pessoas vencidas pela preguiça, pessoas vencidas pelos problemas da prostituição, pessoas vencidas pelos problemas deste mundo, pessoas vencidas financeiramente e fracassadas diante das circunstâncias da vida. Sabemos que o Brasil está numa situação não muito boa. Parece-nos que agora estamos começando a visualizar uma luz nesse túnel que parece que não termina diante das circunstâncias financeiras. Nós não estamos aqui para culpar este ou aquele sistema de governo. Meus caros amigos, senhoras e senhores, eu sei que no mundo ninguém gosta de estar vencido. Eu sei que qualquer governo, qualquer homem que assume um governo, ele não quer sair e passar para a história como um homem fracassado. Ninguém quer. Portanto, não está em nós julgar. Lamentavelmente, há pessoas que fracassam nos seus sistemas. E nós estamos vendo a situação nacional. Estamos verificando que, diante mesmo ainda que quisesse
pudéssemos ter um país melhor, ela tem sido vencida pelos problemas da inflação, pelos problemas da interferência do alto custo do petróleo, que tem levado o nosso país a uma situação extremamente difícil. Nós não queremos nesta noite culpar A ou B, este ou aquele governo, porque não é esta a nossa intenção nesta noite, mas estamos verificando um país em uma situação difícil, e talvez, meus amigos, você esteja querendo pensar que esta situação toda do seu fracasso, dos seus problemas financeiros, tenha advindo por causa desse ou daquele governo. Eu quero nesta noite vos deixar uma profecia: mudam-se os governos, mas este mundo que nós estamos vivendo, ele não vai melhorar, não. Talvez os senhores pensem que mudando para este ou aquele sistema de governo vai melhorar a nossa nação. Eu quero dizer aos senhores e deixar aqui uma profecia nesta noite, de que o mundo em que nós vivemos não vai melhorar. A Bíblia nos dá esta certeza de que nós teremos dias difíceis a partir destes últimos dias. Nós viveríamos dias difíceis nesses dias que antecederiam a volta de Jesus Cristo. Viveríamos dias de piores. A Bíblia diz que aumentariam as fomes, aumentariam as guerras, aumentariam as pestes, aumentariam os problemas. Os homens já não se entenderiam, pais contra filhos, filhos contra pais. Os governos não se entenderiam, os homens não se entenderiam mais. Alguém dirá: a inflação vai acabar. Lamentavelmente, eu quero vos trazer uma verdade hoje. Ela pode até estacionar, mas a tendência ainda será piorar, porque enquanto houver o espírito egoísta no homem, enquanto houver a ganância do pecado no coração humano, a tendência será ainda piorar muito mais. Você dirá: pregador, e por que é que vocês? Sabemos que os crentes são um povo talvez muito humilde, a grande parte deles são funcionários de uma firma, de uma fábrica. Por que é que os crentes não fazem greve, dizendo abaixo este ou aquele sistema, abaixo este ou aquele governo? Meus amigos, nós estamos convictos de que isso não vai melhorar. Talvez você ache que um crente pode ter um salário melhor fazendo isso, mas você jamais verá um crente em guerra, jamais verá um crente em passeatas dizendo abaixo este ou aquele sistema. Você dirá: então o que é que os crentes fazem? Eles não estão apavorados com a crise, com o desemprego? Vocês crentes não têm desemprego? Eu creio que muitos irmãos que estão aqui estão desempregados. E você dirá: eles não estão tristes? Aí é que está a grande lição que eu quero vos oferecer nesta noite. Há crentes aqui que estão desempregados. Alguns deles não têm dinheiro para fazer 2 refeições por dia, mas eles estão alegres nesta noite aqui, porque eles não estão apavorados com a crise mundial. Eles estão confiando no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos convictos de que o mundo vai piorar, mas o crente está confiando no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quando as crises aumentam, o desemprego aumenta, os problemas aumentam, cantava os nossos cantores: Deus proverá, aleluia, Deus proverá e suprirá as necessidades de cada um de nós. O crente tem confiança no Senhor. O crente tem convicção em Deus. Ele guarda aquela palavra de Jesus. Aleluia. Olhai para os lírios dos campos, meus servos. Nem Salomão em toda a sua magnitude se vestiu como um deles. Olhai para os pássaros, para as aves dos céus. Eles não têm NPS, NAMP, seguro, fundo de garantia, caderneta de poupança, mas eles estão ali. Eu nunca deixei faltar o alimento, aleluia. Nós temos uma confiança em nosso coração. O mundo está apavorado. Quando vem guerra, eles se apavoram. Quando há falta disso ou daquilo, eles se apavoram. Mas quando você olha para um crente, alguns querem esquecer os problemas e se infiltram no meio das bebidas alcoólicas e acabam destruindo a sua vida mais cedo. Outros, quando vem as crises, querem desfazer dos filhos, usam o sistema do aborto, que é assassinato, usam de todos os recursos para querer minimizar os seus problemas. Muitas vezes, para esquecer o problema, deixa os seus filhos e vai esquecer os seus problemas na jogatina, nas casas de tolerância, pensando que vão resolver os seus problemas. Estão passando para a classe daqueles que são perdedores, os vencidos.
Muitos estão em situações difíceis pensando como vou fazer. O meu lar está arruinado, o meu pai não me entende, os meus pais parece que não vivem em paz, e a crise do lar leva você ao desespero de você estar aqui pensando nessas horas da madrugada e não voltar mais para casa e passar o resto da noite injetando droga nas veias, injetando veneno nas veias, tomando bolinha, fumando haxixe, maconha, qualquer coisa semelhante, pensando que com isso vai resolver o seu problema. Não vai, rapaz, não vai, meu jovem. Outras pessoas estão pensando que talvez para poder esquecer os problemas vão entregar o seu corpo ao meretrício, porque é uma maneira mais fácil de resolver o seu problema financeiro. Você se esquece que o homem não depende apenas do dinheiro. Ele pode ter o dinheiro, mas pode não ter paz no coração. O crente pode não ter dinheiro, mas ele tem essa paz, esse gozo. Ele faz a parte da classe daqueles que não são vencidos. Aleluia, eles são vencedores. Mas eu quero dizer ainda que há uma classe melhor do que a dos vencedores. Oh, glórias a Deus. Muitos dos problemas sociais são provocados pelas seguidas frustrações na vida. Talvez você pense, porque não passou no vestibular, o mundo está acabado. Dê-se por contente, porque você ainda faz parte de uma classe onde são privilegiados, porque não são todos que conseguem atingir a esse nível de escolaridade. Há outros que estão aqui pensando que o mundo é tão ruim que não vale mais a pena viver nele. São pessoas que estão caminhando para a classe dos vencidos. Pessoas fracassadas, frustradas, e nesta noite eu sei que enquanto eu estou pregando aqui existe esse tipo de pessoas. Mas eu vou falar sobre outra classe, não a dos vencidos, mas vou falar sobre a classe dos vencedores. Que classe é essa, pastor Takayama? Vencedores são aqueles que vencem nas lutas desta vida. São pessoas que hoje conseguem ter um bom nível social. São pessoas que conseguem ter uma boa condição financeira. Tem um lar equilibrado, tem filhos felizes, e temos muitas dessas pessoas nesta situação, nesta noite aqui. Ainda que seja uma pequena classe de privilegiados, e hoje existe a chamada guerra de classes. E eu sei que as pessoas procuram ter uma vida melhor, mas quantas pessoas que eu conheci, que parecem ter uma situação financeira equilibrada, tem o seu carro último tipo, todos os anos se dá o luxo de trocar, mas não tem a paz no coração. Conheço pessoas que são tão oprimidas pelo dinheiro que não conseguem mais ter amizades, vivem numa situação tão difícil, vive rodeado das notas de 50 mil cruzeiros, aplicação em open, aplicação em over, grandes quantidades de dinheiro que já não sabe nem o quanto tem, mas já não tem uma amizade, já não tem mais um amigo. Parece que o mundo para eles gira em torno do dinheiro e ficam tão obcecados pelo dinheiro que já não consegue mais ter paz na vida. A vida para ele, pobre e miserável, se tornou no dinheiro. São verdadeiros escravos do dinheiro, e você dirá, são vencedores. Eu vos afirmo, não, são vencidos. São pessoas infelizmente frustradas, que pensam que o dinheiro resolve todos os seus problemas, mas não tem alegria, não tem o gozo, não tem a felicidade de ter amigos, não tem nada na vida. E atrás daquela mente que está num carro de último tipo, você pensará, para pastor, espera um pouquinho, deve ter alguma coisa errada, porque pastor, eu sou crente, sou servo de Deus, no entanto não tenho nenhuma bicicleta para ir ao trabalho. Eu conheço o meu vizinho que é um ladrão sem vergonha, um homem assassino, um homem roubador. Ele procura tirar, ele procura oprimir aqueles que ganham pouco. É um homem que não tem o mínimo de sentimento de amor. No entanto, aquele homem tem um carro último tipo, tem carros importados. É um homem que vive num luxo tremendo. A sua casa é uma verdadeira mansão. Por que, pastor, que aquele homem que não tem Deus é um mentiroso, é um homem mau? Ele tem tudo aquilo, e eu que sou crente não tenho nada. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você pensou desta forma hoje, nunca mais repita isso, porque aquele homem pode ter o carro último tipo, pode ter a melhor casa da cidade, mas ele não tem a paz, o gozo, a alegria que você desfruta dentro do seu coração e da sua alma. Como é gostoso ter Jesus no coração, aleluia. Quando ainda pastoreava uma igreja no interior do estado aqui do Paraná, numa cidade pequenina chamada Inácio Martins, um dia o irmão da igreja, era uma igreja com apenas 5 membros, uma pequena igreja, aquele irmãozinho humilde, tão simples que ele era, que a sua casa não tinha piso, era chão batido. Tão simples ele era que até os animais da sua criação não ficavam lá fora, muitas vezes entravam até dentro de casa.
E ele não tinha nenhuma mesa como móvel, tinha apenas uma meia mesa fabricada, meio assim, a grosso modo. Não tinha cadeiras, eram 2 caixotes muito bem arrumadinhos para que não caísse. E então um dia ele disse: pastor, o senhor aceitaria um dia almoçar na minha casa? Eu disse: irmão, com muito prazer irei no seu lar. Aquele irmão me convidou. E quando naquele dia esperado eu cheguei, já entrei na casa, senti aquele cheirinho de carninha de porco assado, tudo preparadinho. E eu observei que ele havia matado um dos seus leitõezinhos, que ele criava com muito jeito para poder arrecadar um pouquinho de dinheiro para fazer um pouco a despesa do seu lar. E aquele homem humilde mandou que sentasse aquela cadeira que não era uma cadeira, era um caixote. O chão era todo desnivelado, que quando eu sentei quase caí. E quando eu sentei em minha mesa, ele me colocou um talher. E eu observei que o talher não era um talher, era uma lata de marmelada dessas chatinhas amassada no canto para não cortar o dedo. No lado pensei que ia me dar um garfo, me colocou a colher, eu pensei, vai ser sopa hoje, mas não era sopa, é porque ele não tinha um garfo para me oferecer. Então me colocou a colher de um lado, colocou a latinha do outro, colocou outra latinha do outro lado. Ele sentou-se do outro lado, porque observei que eles não podiam comer todos juntos à mesa. Quando uns terminavam de comer, outros sentavam, que eram os filhos. Então ele sentou de um lado, todo envergonhado, disse: pastor, o senhor me perdoe, porque é tão simples a comida. E eu observei então naquela hora que ele sentou à mesa, eu sentei do outro lado, havia uma carninha de porco, uma farinha, um feijãozinho e um pouquinho de arroz. E ele então, do lado, as crianças observando de longe, parecia que era um dia de festa, porque ele havia matado uma das suas criações, e pediu-me que sentasse ao lado da mesa ali. Sentei-me, e naquela hora, quando eu estava sentado, eu vi que um dos cachorros veio no meu pé para pedir um pedaço de comida. Eu chutei. A hora que eu chutei, não era um cachorro, era um dos porcos que estavam debaixo da mesa, e querendo talvez comer alguma coisa ali. E eu observei a simplicidade daquele homem, e naquela hora ele disse: pastor? Eu disse: sim, meu irmão. Vamos agradecer a Deus pelo alimento, pastor. E naquela hora, quando eu fui orar, num relance por permissão de Deus, eu abri os olhos rapidamente e vi aquele irmão orando com tanta alegria, chorando com alegria pelo alimento que Deus lhe dava todos os dias. Ele fazia aquela oração de agradecimento. Ali eu pude compreender a diferença entre aquele que é um crente e aquele que não é. Aquele que tem Jesus no coração, aleluia, ele faz a parte da classe dos melhores homens desta vida. Talvez não tenham dinheiro e aplicados, mas ele tem uma paz que muita gente não tem. Ele tem alegria e o gozo que muitas pessoas não têm. Que adianta você ter tudo na vida como teve Elvis Presley? Rejeitou a igreja, era um membro da Assembleia de Deus. Quando era garoto, cantava no coral. Até ali era um vencedor, mas um dia achou que o mundo tinha muito para lhe oferecer. E então ele partiu, saiu da igreja e foi para o mundo, pensando que o mundo era um mundo de sucesso. O mundo da fama veio para ele. Nas primeiras vezes que ele cantava, ele tremia tanto nas pernas que ficou famoso, porque quando ele cantava, ele tremia as pernas. O povo pensava que era charme dele, mas era tremedeira mesmo. E ele começou a cantar e começou a fazer sucesso no mundo, a tal ponto que qualquer pessoa que eu menciono esse nome, ele foi o ídolo da juventude dos anos 60, 70. Mas há poucos anos atrás, todos conheceram a maneira desastrosa, a maneira frustrante que ele morreu. É encontrado morto no banheiro da sua grande mansão em Memphis, uma grande mansão que talvez nenhum homem da cidade aqui de Curitiba teria a fortuna que ele tinha. E aquele homem pereceu sem ter a salvação diante da circunstância que ele morreu, meus senhores. Bem, nós não temos as condições de afirmar isso realmente, mas sabemos que aquele homem ganhou tudo que um homem podia ganhar, ganhou toda a fama que um homem podia ganhar. O seu quadro, a sua fotografia estava em pôster de todo o quarto de jovem, a sua foto saía em todos quanto é revista. A fortuna dele era tão grande que o divertimento dele era pegar o revólver todo dia na sua casa e fazer da sua televisão o seu tiro ao alvo. Ele se dava ao luxo de atirar nas suas televisões porque ele tinha estoque. Quando ele gostava de uma pessoa, ele comprava o carro mais caro que existia no mercado americano e dava de presente para aquela pessoa. Assim era este homem, mais que milionário, tinha toda a fama, tinha toda a riqueza, tinha beleza, tinha tudo que uma pessoa poderia desejar. No entanto,
pereceu de uma maneira trágica. Algumas semanas antes da sua morte, ele visitou o pastor de uma igreja Assembleia de Deus Nossa lá nos Estados Unidos, e ao chegar na igreja, sentou no último banco. O pastor reconheceu porque ele veio com alguns guardas-costas, e o pastor, no final do culto, ele foi para o seu gabinete. Elvis foi para lá, ele estava com um semblante triste, inchado, gordo de tanto tomar tóxicos, e ele chegou ao pastor e disse: pastor, eu preciso da sua ajuda, pastor, eu não tenho mais paz no meu coração, eu gostaria que o senhor me ajudasse, pastor. O pastor olhou para ele e disse: Elvis, você tem que abandonar toda a sua vida se você quer ter paz na sua alma, se você quer encontrar aquela paz que você tinha quando cantava no coral da igreja. Ele disse: pastor, eu não posso. Eu estou preso aos meus contratos, aos meus shows em Las Vegas, na cidade do jogo, nos Estados Unidos. Eu tenho que cantar para manter o meu padrão de vida, pastor, senão minha fortuna acabará no instante, porque as minhas despesas são muito altas. Ele disse: olha, Elvis, se você quer ser um vencedor, você tem que largar tudo isso e voltar à igreja. Ele olhou para o pastor e disse: pastor, eu lhe prometo que vou voltar. Até o final desse ano eu cantarei, mas depois disso, ou um ano mais, eu cantarei durante mais um ano, e depois disso eu abandonarei tudo isso e virei para a igreja, porque eu sei que não há outra saída, o mundo não tem nada para oferecer. Mas lamentavelmente o diabo pregou-lhe uma peça, e antes que isto acontecesse, ele morreu. Meus senhores e minhas senhoras, o que nós estamos em busca nesta vida? Fama? Como Elvis teve, como Elis Regina teve, outros cantores? Você está em busca de quê? Dinheiro? Talvez os grandes homens da vida como Nassis tiveram o dinheiro de todo mundo, mas não conseguiram prolongar a sua vida. Morreu como morreria qualquer uma outra pessoa. Meus senhores e minhas senhoras, nós queremos vos afirmar nesta noite que há muitas pessoas hoje procurando fama, dinheiro, riqueza, beleza, mas isso não pode levar você a ser um vencedor. Você pode vencer na vida financeira, mas se tornar um vencido e um fracassado na vida espiritual. Talvez a sua situação tenha sido essa. Você deve nesta noite olhar bem para Jesus Cristo, porque Ele está aqui e está lhe oferecendo esta oportunidade para você, meu jovem. Você que tem levado uma vida frustrante no submundo das drogas ou para a prostituição, em nome de Jesus Cristo, hoje Ele te chama para que você tome uma nova decisão na sua vida. Eu falei nesta noite de duas classes, mas eu disse para vocês que eu tinha uma surpresa aqui. Porque na verdade não existem duas classes de pessoas, existem três classes de pessoas. Existem aqueles que são os fracassados, são os vencidos, mas existem aqueles que são vencedores, aqueles que vencem na faculdade, na vida profissional. Mas hoje eu quero apresentar a terceira classe de pessoas que você não conhecia. Que classe de pessoas são essa, pastor? Eu quero vos afirmar nesta noite, em Romanos capítulo 8, versículo 37, que existe uma terceira classe de pessoas. A Bíblia diz, em Romanos 8, verso 37, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, aleluia! Existe uma terceira classe de pessoa, é a classe dos mais que vencedores. Alabaxacandaraias. Você dirá: que pregador, que classe de pessoa é esta que o Senhor chama de mais do que vencedores? São aqueles que venceram na vida profissional, na vida política? São aqueles que venceram na fama, no dinheiro? Não. Os mais do que vencedores são todos aqueles que estão aqui, com a Bíblia na mão, glorificando ao Senhor Jesus Cristo, louvando ao Senhor Deus. Aleluia! A gente conhece quando a pessoa vai indo bem e quando vai indo mal, olhando para o seu rosto. Eu te convido, você, meu amigo, a olhar para o rosto desse que tem a Bíblia na mão. Olhe para o rosto dele agora. Veja o rosto do crente que está do seu lado, aleluia. Quando você olha para uma prostituta, você vê o rosto do fracasso, da angústia. Quando você olha para um assassino, um criminoso, você vê nele a estampa do criminoso, do fracasso, do crime. Quando você olha para um viciado em tóxico, você vê nele a estampa de um olhos esbugalhados, destruído pela droga. Quando você olha para o embriagado, você olha nele a vida de um fracassado. Mas olha para a vida de um crente, aleluia, aleluia. Olha para a vida do crente, o rosto dele, e você verá que o crente é muito mais do que um vencedor. Ele faz parte da terceira classe de pessoas. A Bíblia apresenta o cristão verdadeiro como cristão, como a classe dos mais do que vencedores. Em tudo que nós fazemos na vida, é uma vida de batalha. Batalha-se no trabalho para poder vencer.
Batalha-se no vestibular para conseguir uma vaga. Batalha-se em tudo que se faz para ser o melhor. Nas guerras, nas lutas, no choque entre as nações, nas diferenças dos partidos políticos, se batalha para conseguir melhor do que o outro. A vida é uma vida de disputa, uma vida de batalha. E nesta vida existem os vencidos e os vencedores, os frustrados e os que vencem. Esta noite eu quero vos afirmar. Aleluia. Nós estamos fazendo esta cruzada, amigos aqui presentes. Terminando nesta noite aqui, mas continuando amanhã à noite. Homem na vida que se considerou um Deus com letra minúscula está no seu túmulo. Mas o único que venceu a morte, ele diz, onde está a morte, o teu aguilhão? É Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas, ainda que Jesus Cristo tenha vencido, existe o outro príncipe das trevas, o príncipe das potestades deste mundo, que está trabalhando de todas as formas para arrecadar, ou para arranjar, ou para arrastar consigo um grande número de pessoas. Quantas pessoas hoje estão aqui, estão vivendo esta condição terrível, estão vivendo esta condição ruim, estão vivendo esta condição de fracasso, não tem mais paz na vida, não tem paz na alma, não sabe por que é religioso, já está decepcionado com as religiões, está decepcionado com seus chefes religiosos, está decepcionado com tudo na vida, e não sabe mais como vencer, já parece que a vida não tem mais prazer, a vida não é mais nada para ele, sabe que vai ter que enfrentar a morte, e diante dessa perspectiva, ele se sente angustiado e triste. Você talvez esteja apavorado, porque você não vê uma outra perspectiva na vida. Eu quero vos afirmar nesta noite que a razão pela qual nós estamos fazendo este trabalho aqui, é porque um dia, aleluia, um dia, Jesus Cristo, depois dele ressuscitar, ele permaneceu por 40 dias aqui na terra, e disse para os seus discípulos, olha, eu vou voltar para o Pai, e vou preparar-vos um lugar para vós. E olha, mas não fiquem preocupados, porque quando eu for, vou vos enviar um Consolador. E esse Consolador está aqui conosco nesta noite, essa é a razão da nossa alegria, que é a presença do Espírito Santo que está aqui nesta noite. E é este Espírito que nos enche de gozo, de alegria, de vitória. Este Espírito está enchendo nosso coração de convicções e de certeza de que há um lugar preparado lá no céu para nós. Mas não é somente isto, aleluia. Ele está lá no céu preparando um lugar para nós, já está preparado. Esta vida é passageira. Quando os discípulos ainda ficaram em dúvida, ele mandou o anjo lá e disse, olha, avisa eles. Vós, varões, porque olhais para o céu, este que vós viste subir, um dia, aleluia, um dia ele há de voltar. Eu não sei com quem você está hoje, você se considera um cristão, mas não tem vitória. Está fracassado na vida espiritual, está angustiado, acabado, triste. Você não tem paz, tem um crucifixo no peito, mas não tem alegria no coração. Tem a primeira comunhão no seu bolso, mas não tem a paz na sua mente. Você tem um santo pendurado na parede da sua casa, mas não tem o gozo de Cristo dentro da sua alma e no seu lar. Você não sabe mais a quem recorrer. Nesta noite nós estamos aqui para vos dizer que Deus está convidando todos quantos queiram se engajar num exército que Ele está preparando para vencer as hostes infernais da maldade. E nesta noite eu quero vos dizer que uma grande batalha está para acontecer, um delineamento de forças já está acontecendo. Quem é que está brigando nesse mundo? A Rússia e os Estados Unidos, pastor? Não. Seria alguns países da América Latina, ali na América Central, o choque entre as guerrilhas? Não. Algum país na África? Não. Será o Irã e o Iraque? Não. Não, nenhum desses países está numa guerra maior do que essa que eu quero vos dizer. Essa guerra não está acontecendo no Oriente Médio, nem na África, nem no Oriente Extremo, nem na América Central.
Esta guerra está acontecendo aqui, nesta noite, neste lugar. É a luta entre os infernos, o exército das trevas contra o exército de Deus, o inferno das trevas, o inferno do mal contra os anjos do céu. É a luta de Deus contra o inferno dos demônios, é a luta dos santos contra os demônios. Nesta noite você vai fazer parte desta guerra. Você vai dizer de que lado você está. Você deve ficar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Desde o momento que nós chegamos aqui, estamos enfrentando desde a semana passada uma luta de espírito que muita gente não está percebendo. Esta é a luta dos espíritos, mas aquele que está cheio do Espírito Santo sabe que Deus está com ele e não há nada que o faça deixar do exército de Cristo. Aleluia, veja a guerra acontecendo agora. O diabo está dizendo para você, vá agora daqui a pouco tomar aquela droga, volte a viver aquela vida errada, mas o Espírito do Senhor está dizendo, não, meu servo, hoje eu quero ver você como parte do meu exército. Que parte de exército é esse, pastor Takayama? O exército de vencedores e mais do que vencedores. O exército de Satanás já é um exército vencido. Ele já está condenado. Vocês gostam de futebol? No futebol, um dia você ganha, outro dia você perde. No voleibol, um dia você pode ganhar, outro dia você pode perder. No emprego, hoje você pode estar bem, amanhã pode perder esse emprego. Em tudo que se faz na vida, você está sujeito a vencer ou a perder. Mas eu vou lhe dizer uma coisa nesta noite. Sabe por que o crente é alegre, feliz, contente, tem paz, tem gozo, alegria, vitória? Ele tem satisfação, tem paz na alma. Sabe por quê? Porque ele está no exército, num time que não perde nunca, aleluia. Ele não perde nunca, porque o vitorioso está na frente. Oh, aleluia. Pregador, esse negócio de igreja não é para mim não. Esse negócio de igreja é para vocês aí, para os velhos. Isso aí é besteira, eu sei que os crentes são gente boa, mas isso não é para mim não, pregador. E eu lhe pergunto por quê? Porque eu quero me formar, ser uma pessoa grande na vida, uma pessoa formada. Por quê? Porque você quer se tornar alguém na vida? Muito bem. Nós sempre, quando os crentes têm um filho, dizemos, mãe, entregue seu filho nas mãos de Deus para ele ser um obreiro do Senhor. Quando as pessoas do mundo têm um filho, dizem, não, você vai ser meu filho, vai ser médico, esse vai ser doutor. Sempre o plano é que o seu filho seja alguém realizado profissionalmente. Eu não estou combatendo isso, mas o crente tem algo melhor. O quê? Melhor do que ser uma pessoa rica, um doutor na vida, pastor? Melhor. Vamos fazer o seguinte, você quer colocar o molde do melhor homem para o seu filho. Você quer que o seu filho se torne o melhor homem desse mundo. Se você é um político, quer que seu filho um dia chegue a ser um presidente de república. É claro que um pai quer ver o melhor para o seu filho. Se você hoje é um pedreiro, quer que o seu filho um dia se torne um engenheiro, quer que se torne o melhor engenheiro. Se você é um desenhista, quer que um dia seu filho, quando crescer, torne melhor do que você. E ao invés de ser um desenhista, você quer que seu filho se torne, vamos dizer, um arquiteto. Se você é um enfermeiro, desejará que o seu filho um dia se torne um médico, claro. Se você é uma costureira, desejará que a sua filha se torne uma grande costureira, que tenha um grande ateliê. Claro que cada um de nós queremos o melhor, até nós como pastores, se tivermos filhos, desejaríamos que ele se tornasse um grande pastor, um grande obreiro do Senhor. Cada um deseja que o seu filho se torne melhor do que ele, não é verdade? Vamos colocar o melhor molde na sua vida. Você quer que o seu filho se torne um melhor homem na vida, muito bem. Qual seria o maior homem desta vida que você queria colocar como molde até onde o seu filho poderia chegar? Quem seria na vida? Eu creio que posso estabelecer uma comparação. Nós queremos o nosso molde, o molde do crente, é que cada crente chegue à condição, como Paulo dizia, olha, sede meus imitadores como sou de Cristo. Nós queremos ter o molde de Cristo na nossa vida. O nosso molde, o nosso padrão é Jesus. Amém? O molde da pessoa do mundo, quem seria? O melhor homem que esse mundo já teve? Vamos dizer que fosse Alexandre o Grande, porque aos 33 anos ele se tornou o homem mais poderoso, tão poderoso que ele se tornou ainda na juventude, que ele era chamado, o apelido dele era tão grande, que ele era chamado de Alexandre o Grande. Foi o maior homem que chegou na vida, teve o domínio de todas as nações, ele tinha o maior império e ele foi chamado por isso mesmo de Alexandre o Grande. Vamos estabelecer o padrão então. Todos chegarão a canalizar na vida terrena para ser o melhor homem, a classe dos vencedores, de ser o lado de Alexandre o Grande. Vamos estabelecer aqui Alexandre o Grande e Jesus de outro lado. Vocês vão escolher o que é que seus filhos vão ser. Porque aqui os que querem ser vencedores vão colocar Alexandre
como molde. Mas aqueles que querem ser mais do que vencedores vão colocar Jesus como molde. Vamos estabelecer o padrão? Aqui está o senhor Alexandre, aqui está o nosso Senhor Jesus Cristo. Alexandre nasceu numa mansão, Jesus Cristo nasceu numa manjedoura. Alexandre era filho de um rei, Jesus Cristo era filho de um carpinteiro. Alexandre viveu e morreu para si, Jesus viveu e morreu para os outros. Alexandre tinha uma vida vista como um grande êxito. A vida de Jesus foi vista como um grande fracasso. A vida de Alexandre, ele morreu adorado como um rei num trono. Jesus Cristo morreu zombado numa cruz em vergonha. Alexandre derramou sangue de milhões para o seu benefício próprio. Jesus Cristo derramou sangue de milhões, aleluia, derramou seu próprio sangue para a salvação de milhões, aleluia. Alexandre procurou ganhar a sua vida. Procurou ganhar a vida para perdê-la na sua morte. Jesus Cristo deu a sua vida para encontrá-la após a morte, aleluia. Alexandre conquistou todos os tronos. Jesus Cristo conquistou todos os túmulos, aleluia. Alexandre morreu na Babilônia em esplendor. Jesus morreu, infelizmente, num calvário em vergonha. Alexandre fez-se Deus, mas morreu homem. Jesus Cristo viveu como homem, mas é Deus, aleluia. Oh, Alexandre escravizou todos os homens. Jesus libertou todos os homens, aleluia. Alexandre edificou seu trono com sangue. E, aleluia, Jesus derramou o seu próprio sangue para edificar o seu trono. Alexandre ganhou tudo e perdeu o céu. Jesus perdeu tudo aqui na terra, mas ganhou o céu para nós, aleluia. Alexandre viveu como milionário, mas morreu como um pobre miserável. Jesus Cristo, aleluia, morreu como um pobre, mas adquiriu a riqueza para todos nós que é mansões celestiais. Alexandre, aleluia, ele fez história. Mas Jesus, ele transformou a história. Oh, aleluia. Alexandre morreu para sempre. Jesus Cristo vive para sempre. Escolha o padrão da sua vida, meu Senhor e minha Senhora. Escolha nesta noite se você quer ser um vencedor ou mais do que um vencedor. O crente é mais do que vencedor, aleluia. O crente tem Jesus Cristo, o crente tem as mansões celestiais. A vida de Alexandre, a filosofia dele era ganhe tudo que puder, ganhe tudo que puder, ganhe tudo que puder. E com a filosofia de Alexandre viveu Napoleão, viveu Hitler, viveu Mussolini, viveu Idi Amin e muitos outros homens. Com a filosofia de Jesus é diferente. Aleluia, a vida de Jesus não é ganhe tudo que puder, é dê tudo que puder. Aleluia, o crente dá tudo. Alabaxecandaraias, aleluia. E por isso nós queremos nesta noite que você aceite Jesus. Estamos aqui para que você também receba Jesus Cristo na sua alma, na sua vida. Com Jesus está o apóstolo São Paulo. Com Jesus está Dwight Moody. Com Jesus está Finney. Com Jesus está Wesley. Com Jesus está Paulo. Com Jesus está Maria, bendita entre as mulheres. Com Jesus estão os pastores aqui da minha retaguarda. Com Jesus estamos nós e esses crentes, e nós não deixaremos dele. Estamos com o exército dos mais do que vencedores. Em que parte você faz? De que batalhão você faz parte? Eu estou com Jesus. Quantos estão com Jesus nesta noite? Para fazer parte do exército de Jesus, não pode ser um soldado molenga, que pensa que pode viver na droga, no vício, no pecado. Não, este exército é um exército poderoso, onde nós marchamos com força, com alegria, com vitória, de que a vitória nos está assegurada. Mas escutem bem uma promessa. O mundo está aqui no maligno, o mundo jaz no maligno. Vocês estão vendo esses problemas e você dirá, os crentes acabarão com os problemas? Não, nós não acabaremos com os problemas nessa vida. Enquanto estiver um espírito diabólico trabalhando no mundo, nós não acabaremos com os problemas. Então que adianta ser crente se o crente não vai acabar com o problema? Acontece que você tem problema e não tem quem resolva por você. Mas nós temos problema e Jesus está ao nosso lado para nos ajudar, aleluia. E nós estamos vencendo. Mas eu quero te dizer nesta noite que você pode fazer parte deste exército glorioso.
que vai morar no céu. Nós vamos lutar. O maldito espírito do anticristo está trabalhando no mundo, colocando a desgraça nos lares, a imoralidade no coração do homem. O homem colocou como padrão de vida a imoralidade, a luxúria, os prazeres carnais, e todos os homens que viveram desta forma morreram desgraçadamente. Eu estou observando que o mundo de hoje não está diferente dos dias de Nero, não está diferente dos dias de Sodoma e Gomorra, e a destruição veio para eles. Eu quero vos afirmar que a destruição virá para a terra também. A destruição virá para a terra também. Mas existe um povo que está trabalhando, e por isso nós estamos aqui. Para que você venha fazer parte deste exército que vai morar no céu, que vai trabalhar com Jesus, que vai destruir este espírito do anticristo que está colocando a discórdia nos lares, a separação. Você tem sofrido o efeito dos demônios na sua casa através de um problema, através da morte, através da enfermidade, através das separações dolorosas que você tem tido. Mas isto vai acabar, porque Jesus Cristo reinará dentro de breve. Aleluia, eu quero que cada cristão aqui presente hoje tenha uma visão. Eu vou encerrar neste minuto agora, mas eu quero que vocês tenham uma visão se vocês querem fazer parte do exército de mais do que vencedores. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, senhoras e senhores obreiros aqui na minha retaguarda, irmãos aqui presentes, amigos cristãos. A Bíblia diz, e não sou eu quem digo, a Bíblia diz que um dia este mundo será destruído. Este maldito espírito diabólico vai ser destruído, amarrado. Estamos vendo as suas forças em todos os lares, em todos os lugares. E eu creio que Deus lá do céu está olhando para a terra agora, que observando a terrível atuação do diabo. Já não há mais quem faça o bem, a imoralidade tomando conta do ser humano, e todos os pecados sendo proliferados, e Jesus está aborrecido com isso, e Deus Pai também. Mas Ele está olhando para um exército poderoso que Ele está formando aqui na terra, e é por causa deste exército que Jesus está contando. Em breves dias Ele virá buscar esses que estão preparados e vencendo as batalhas desta vida contra os demônios. O diabo chega para o crente e diz: crente, eu vou fazer o mundo fazer isso, e o mundo obedece. Quando o diabo diz a moda vai ser todo mundo andar nu, todo mundo anda nu. O diabo diz: olha, agora eu vou mexer com o povo, agora eu vou mandar todo mundo andar com a roupa lá embaixo, todo mundo lhe obedece. Mas ele diz: eu vou mandar a moda agora mudar, vou mandar todo mundo abrir aqui do lado, e todo mundo abre. Eu vou mandar que a moda agora seja todo mundo andar nu nas praias, e a vergonha das praias está por todo lado. Eu vou pedir que agora os cantores do rock façam festivais dirigidos a mim, e os cantores dizem que os demônios estão adeptos a Satanás, e o mundo está obedecendo cegamente o diabo. E quando ele chega no crente e diz: crente, também ande assim. O crente olha para o diabo e diz: ó, comigo não, diabo. Você pode mexer com qualquer um, mas comigo não. Ok, vocês são os quadrados. Sou quadrado mesmo, amém? Aleluia. O quadrado somos nós, e nós continuaremos quadrados até o fim da vida, porque os redondinhos estão escorregando direto para o inferno. Aí vem o diabo empurrar o quadrado, mas o quadrado não é redondo. Ele empurra, empurra e não consegue, porque o crente é quadrado. Aleluia. Ora chacandarabacheias. Ei, Satanás, onde é que você vai? Vou embora, por quê? Contra esse povinho não dá. Por que povinho? Eles quando começam a glorificar esse Deus, eu não aguento eles, eu vou embora. Vai mesmo, demônio, em nome de Jesus. Nós somos parte do exército dos mais do que vencedores. Alachekarabachandaraia. Sai, demônio, hoje tu vai ser expulso. Não há lugar para você nas vidas que estão aqui presentes nesta noite. Aleluia. O livro de Apocalipse, se não me engano, capítulo 21 e 22, diz que Cristo está preparando um exército, e este exército estará preparado. A Bíblia não diz que Jesus está preparando um exército, a Bíblia diz que estará preparando os exércitos. João, quando via a visão do capítulo 21, ele via os exércitos. Na frente ele via um general com as vestes brancas salpicadas de sangue. Na sua cabeça tinha um diadema
tinha 7 diademas, uma coroa com 7 diademas. E quando ele olhou mais para baixo, naquele homem sentado numa veste de linho puro, sobre aquele cavalo branco estava escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero que cada crente hoje tenha uma visão, porque esta visão de João o crente precisa ter. Que visão é esta, pastor Takayama? A visão dos exércitos que estarão vindo com aquele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero que você veja, meu irmão, se você vai fazer parte daquele exército que um dia descerá para aniquilar Satanás. Aleluia! Veja agora pela visão espiritual se você faz parte dele. Se você não está vendo hoje, meu amigo, você vai fazer parte dele agora, agora, agora! Porque este Senhor, Rei dos Reis, descerá, nós desceremos com ele. Ele lutará, nós lutaremos com ele. Ele vencerá o diabo, nós venceremos com ele. Ele subirá, nós subiremos com ele. Ele comemorará, nós comemoraremos com ele. Ele reinará, nós reinaremos com ele. Somos parte do exército de mais do que vencedores. Nesta noite você pode fazer parte dele. Hoje você pode ser um cristão verdadeiro. Você tem sido vencido pelo pecado, pela droga, pelos maus pensamentos, pela revista imoral, pela vida luxuosa, pela vida errada. Você tem sido vencido pela carnalidade. Mas hoje Jesus Cristo quer que você faça parte do exército dos mais do que vencedores. Venha para Jesus Cristo nesta noite. Eu vou convidar as pessoas para virem aqui à frente agora. Eu vou convidar você para sair do seu lugar nesta noite e aceitar Jesus Cristo como Salvador de sua vida. As pessoas que querem fazer parte deste exército poderoso, quer ter um encontro com Jesus Cristo nesta noite, venha aqui à frente agora em nome do Senhor. Agora saia do seu lugar, chegue até Jesus Cristo nesta noite, tenha um encontro com Ele agora, venha. Aleluia, glórias a Deus. Oh, as pessoas que querem ter um encontro com Jesus, saiam dos seus lugares, venha até aqui à frente agora, os conselheiros comecem a trabalhar.